Damos continuidade mais uma vez a uma série de mensagens sobre nossas doutrinas, sobre as doutrinas bíblicas, sobre as doutrinas batistas. E nós já vimos na primeira mensagem porque são importantes essas doutrinas. Na segunda mensagem nós já vimos que a Bíblia é o registro fiel da palavra de Deus, que Deus fez questão de se comunicar, de se revelar a nós, e escolheu homens especiais para registrarem o que Ele tem feito ao longo da história, o que Ele tem falado, explicitamente nos revelado. E nós vimos o valor da palavra de Deus para nós. Hoje eu gostaria que nós meditássemos sobre o Deus que é real. Esse Deus que se comunica, que se revela, na palavra de Deus, Ele também fala a respeito dele próprio. E é interessante que é natural ao ser humano crer em Deus. Porque crer em Deus é algo lógico, crer em Deus é algo racional. A verdadeira ciência não combate a fé em Deus. Há uma lista de mais ou menos 16 mentes brilhantes do século 20 e 21 que são ateus, não creem em Deus. 16 mentes brilhantes, filósofos, alguns cientistas, poetas, escritores. Mas eu tenho num livro, até ele está citado aqui na primeira página do boletim, o livro chama-se Mostre-me Deus, Fred Hearing, editora Clio. Esse livro se esgotou já na 4ª edição. A primeira edição foi no ano de 2004, se não me engano, e já 4ª edição esgotada. Talvez vocês encontrem alguns ainda pesquisando na internet. Mas esse livro apresenta uma lista de pelo menos 50 cientistas que revolucionaram a ciência, entre eles o meu xará John Dalton, que descobriu várias leis da química e da física, e outros cientistas, alguns ainda vivos, alguns da atualidade, entre eles o próprio Einstein, que criam ou creem em Deus. Se há alguns poucos que fazem força para não crer, existem muitos que creem. A verdadeira ciência não se choca com a fé em Deus. Inclusive, há um astrônomo famoso que declarou o seguinte: o conhecimento do universo, da origem do universo, é como uma montanha que nós, astrônomos, astrofísicos, cosmólogos, estamos escalando penosamente. Só que quando nós chegarmos lá em cima, já encontraremos os teólogos confortavelmente instalados. Porque a palavra de Deus já declara sobre a origem do universo. E a verdadeira ciência vai confirmando dia a dia. Crer em Deus é natural e lógico. Leiam aí, por exemplo, a Bíblia já fala disso. Salmo 14, versículo 1. Salmos, livro de Salmos, capítulo 14, versículo 1. Disse o tolo no seu coração: não há Deus, tem se corrompido.
fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Disse o tolo no seu coração: não há Deus. Tolo aqui, algumas Bíblias trazem nécio, né? Algumas traduções. Tolo, nécio aqui é sinônimo de insensato. Algumas versões também trazem disse o insensato no seu coração. A melhor tradução é essa. É aquele que contraria o senso, é aquele que contraria a razão, é aquele que contraria a lógica. É uma mente que não é lógica, não é racional, não é sensata. Porque para afirmar não a Deus é necessário contrariar toda a lógica. Para afirmar não a Deus é necessário contrariar toda a razão. Embora alguns desses até se intitulem cientistas, mas na realidade estão contrariando toda a lógica, toda a razão. E, apesar disso, a existência de Deus passou a ser questionada de uns tempos para cá. Começou com o iluminismo, o movimento iluminista. Alguns dos pensadores iluministas achavam que não era racional crer naquilo que não é fisicamente tangível. Ora, Deus não é fisicamente tangível, mas a sua obra é. Deus não é fisicamente tangível, mas a sua obra é. E basear-se nisso para querer não crer em Deus também não é científico. Se você vê os efeitos, é porque existe uma causa. Já mais perto ainda de nós, no final do século XIX, filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele afirmou que o homem necessita, o homem precisa deixar de lado a ideia de Deus para que possa realizar todas as suas potencialidades e ser feliz. Nietzsche escreveu um conto, vários contos pregando suas ideias. Ele foi inteligente. Em vez de pregar suas ideias somente em tratados filosóficos para atingir muitas pessoas, ele escreveu contos. Um dos seus contos, chamado Assim Falou Zaratustra, Nietzsche declara: Deus está morto. E mais ou menos na mesma época, Marx e Engels estavam construindo a teoria do que hoje nós conhecemos como marxismo, né? Outros conhecem como comunismo, outros conhecem como socialismo marxista. E Marx e Engels pregaram o ateísmo dialético, porque eles diziam que religião e crer em Deus atrapalhava a implantação de uma sociedade justa. No seu manifesto comunista, eles chegaram a declarar realmente que a religião é alienante. Não sei se alguém aqui já leu o manifesto comunista. Já leu? Alguém já leu? Eu estou com um computador cheio de coisa dessa turma. De Lenin, Marx, Engels, Trotsky. Estou tentando reler o Capital de Marx, essa coisada, esses teóricos todos da esquerda socialista, do chamado comunismo. Pastor, você é comunista? Não. A gente precisa conhecer. Não é? Tem muita gente que fala sem conhecer. Se você encontra um desses adeptos realmente, desse esquerdismo radical, ele já leu tudo isso. Como é que você vai conversar com ele? Como é que você vai debater com ele sem conhecer?
não é? Estou com o computador lá cheio dessas coisas, lendo ou relendo. E Marx e Engels afirmaram isso no seu Manifesto Comunista. E Trotsky, que foi o líder militar da Revolução Soviética, afirmou que é necessário fazer a história totalmente secularizada. Necessário fazer uma história totalmente secularizada, sem Deus, sem religião. Quem acha que é possível conciliar a fé cristã com o marxismo, não tem como não. Está na base, está nos princípios, essas ideias. Não há como conciliar, não. E eles têm sido grandes promotores do ateísmo. Pois bem, aí a gente já entra no século XX. No meio cristão, alguns teólogos norte-americanos, nas décadas de 50 e 60, tentaram cometer o suicídio do cristianismo. Teólogos chamados teólogos da morte de Deus. Que coisa absurda. Nas décadas de 50 e 60 do século XX. Eles repetiram quase a mesma coisa que Nietzsche havia falado. Eles disseram que Deus morreu para dar lugar ao ser humano. E recentemente surgiu um novo tipo de ateísmo, chamado neoateísmo. Ele é militante e proselitista. Antigamente, quem queria ser ateu era ateu e fim de papo, né? O neoateísmo, os ateus não se satisfazem em ser ateus. Eles querem ganhar outras pessoas para o ateísmo. Por isso eles são militantes e proselitistas. O mais conhecido representante desse neoateísmo é um escritor chamado Richard Dawkins. E Richard Dawkins, nos seus livros, ele tem 2 livros muito conhecidos, O Relojoeiro Cego e Deus, um Delírio. O Richard Dawkins, nos seus livros, ele repete exatamente, basicamente, a mesma ideia de Nietzsche. O homem não precisa de Deus para ser feliz. Mas Nietzsche, meus irmãos, a felicidade que ele procurava sem Deus, ele não encontrou, não. Morreu louco por causa de sífilis que ele contraiu como resultado da vida devassa que ele levava. É a isso que leva a esse tipo de coisa. É interessante que, ainda nesse versículo que nós lemos, disse o nécio no seu coração, não a Deus. O restante do versículo diz o que provoca esse desejo de negar a existência de Deus. É a corrupção causada pelo pecado. Porque se você quer se lançar ao pecado, é muito conveniente que não haja Deus. Por quê? Porque aí você não precisa prestar contas a ninguém. E é por isso que o livro de Salmos fala que o tolo contraria a lógica, não quer crer em Deus, como fruto do seu pecado, da sua rebeldia deliberada contra Deus, sua soberba, sua arrogância em relação a Deus. Mas, queridos, não adianta negar a existência de Deus. Negando ou não a existência de Deus, Deus é sempre real. Você pode olhar para uma montanha e dizer assim: aquela montanha não existe, aquela montanha vai deixar de existir? É continuar ali,
Deus então, o que pensar, né? Não adianta negar a existência dele, ele continua sendo real. E olha, não nos cabe o ônus de provar a existência de Deus. Não nos cabe o ônus de pregar, de tentar provar a existência de Deus. A existência de Deus é uma verdade axiomática que por só se mantém, por si só se sustenta. Os incrédulos, eles sim, é que têm que procurar argumentos, eles sim, é que têm que procurar provas de que Deus não existe. E esse esforço de procurar essas provas, de apresentar essas provas, é um esforço vão. Porque para quem realmente é racional e aberto à verdade, as provas estão em toda a parte. O apóstolo Paulo fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Eu gostaria de ler um livro, um texto com os irmãos a respeito de Deus, desse Deus verdadeiro, desse Deus que realmente é. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 a 31. Apóstolo Paulo aqui está em Atenas, berço do pensamento ocidental, berço da nossa maneira de pensar, né? Foi Atenas. E ele está falando para um auditório que tanto tinha vamos dizer assim, o povo, como também tinha filósofos, eruditos, não é? E está falando a respeito de Deus. Olha o que ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Apóstolo Paulo está apresentando Deus aqui, em primeiro lugar, como Criador e sustentador de todas as coisas. E apresentando Deus como Criador e sustentador de todas as coisas, ele está apresentando também aqui algumas características do Deus que é real.
Tá? Nós vemos isso nos versículos 24 a 26. Diz aqui, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Final do versículo 25 diz, Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E no versículo 26 diz, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Deus é apresentado, a palavra de Deus apresenta, afirma que Deus é o Criador do universo e, portanto, também o Criador do ser humano. E eu gosto de dizer que a assinatura de Deus está em toda parte. Em toda parte você encontra a assinatura de Deus. As coisas da natureza são, por demais, complexas e maravilhosas para serem obras do acaso. Se fossem realmente obras do acaso, esse tal de acaso seria Deus. Não há como fugir, né? Coisas tão complexas, tão maravilhosas, né? O doutor Juarez de Azevedo, ele era físico, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, físico, matemático, mestre, doutor, aí colecionava essas coisas. Durante muito tempo, durante a década de 70, ele foi o único brasileiro que era consultor da NASA. E ele era membro da primeira igreja batista de Natal, Rio Grande do Norte. Crente em Cristo. E ele contava uma historinha sobre isso. Diz que o Joãozinho estava lá na sala de aula e o professor começou a falar sobre surgimento do universo, etc. Aí o Joãozinho perguntou, que maravilha, mas tudo isso foi Deus que fez? Aí o professor, não, tudo isso é obra do acaso. Obra do acaso, professor? Sim. E o professor continuou a sua explanação sobre o universo, sobre como as coisas foram surgindo, como as coisas são, e o Joãozinho cada vez mais maravilhado. Professor, tudo isso obra do acaso? E o professor, sim. Aí Joãozinho caiu de joelhos e colocou as mãos para o alto. Viva o acaso, nosso grande Deus. Eu te adoro, acaso, eu te adoro, grande Deus, Criador de todas as coisas. Mas é assim, como é que coisas tão maravilhosas, tão complexas, podem ser obra do acaso? É interessante que aqueles que querem negar a existência de Deus vão criando teorias para explicar tudo. Teorias para explicar tudo. Não vamos discutir se as teorias estão certas ou erradas, não. Sabe por quê? Chega num determinado momento que não tem para onde correr. Sabe qual é? Surgimento da matéria, surgimento do universo. Nenhum deles explica. Não, a matéria surgiu como Big Bang, etc. Já está comprovado, tá? Tudo bem, foi o Big Bang. Mas quem fez o Big Bang? Por que o Big Bang aconteceu? Essa matéria toda do universo, que no momento do Big Bang expandiu, deu origem ao universo, de onde veio? Por isso que o salmista fala lá no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus. Eu estava outro dia desse na internet vendo algumas fotografias feitas pelo telescópio que está em órbita, o telescópio orbital Hubble. Ele tira fotos perfeitas das galáxias, dos astros, porque não tem a atmosfera e seus fenômenos para atrapalhar. Então, ele lá em órbita, no espaço, ele tira fotos e são coisas assim que você chega, fica, né? E quando você vai vendo a explicação de cada fenômeno daquele, do universo, pelos astrônomos, pelos astrofísicos, aí você vai ficando mais
trêmulo, mar pequenininho, sumindo, ante a grandeza, a glória de Deus manifesta na sua criação, né? E olha, quando se fala no Big Bang, o que vem à nossa mente? Uma grande explosão. Não foi. Os cientistas hoje, estudando a radiação de fundo que existe no universo e a própria constituição do universo, são capazes de estabelecer até o modelo matemático do que aconteceu naqueles momentos. E não foi uma explosão, foi algo rigorosamente controlado, como se fosse um experimento de laboratório, com todas as condições rigorosamente controladas. E se uma pequena variável daquele momento fosse diferente, o universo não seria o que é hoje. Não foi uma explosão aleatória, foi algo rigorosamente controlado. Como não crer em Deus? E as condições para existir vida na Terra? Então, aqui na capa do boletim, tem mais. Nós só colocamos 5 aqui. E se você aplicar a lei das probabilidades, análise combinatória, teoria das matemática das possibilidades, etc., a essas condições para que exista vida na Terra, a possibilidade de tudo isso surgir ao acaso é praticamente nulo. Uma pequena possibilidade no meio de mais do que trilhões. A possibilidade de surgir por acaso um planeta reunindo todas essas condições para existir vida, repito, por acaso, infinitamente pequena, praticamente nula. Como não crer em Deus? E aí você olha para uma coisa bem pequenininha, o DNA. DNA acho que todo mundo já ouviu falar. Nós temos milhões no nosso corpo. Cada célula da gente tem lá um DNA. Negocinho pequenininho. Muito pequenininho, microscópico. Os cientistas estão desvendando agora o DNA. E é um código perfeito de informações que determina tudo que o nosso corpo vai ser. E no DNA existem bilhões de informações. É um código de informações melhor do que qualquer linguagem de programas de computador. Melhor e mais complexo. Como é que isso pode ser obra do acaso? Como não crer em Deus? Como não crer em Deus? Deus criador, Deus sustentador. E por aí vai. Nós podíamos passar a noite toda. Poderíamos perder o sono. E quando eu começo a pensar nessas maravilhas, teve uma vez que eu perdi o sono mesmo. Teve uma vez que eu perdi o sono quando vi o dia já estava amanhecendo. Eu perdi o sono, fiquei pensando nessas coisas, lendo a respeito dessas coisas, e cada vez eu ficava mais de queixo caído, cada vez eu ficava mais embasbacado. E esse livro, por exemplo, que eu citei aqui, comprei no aeroporto, comecei a ler durante a viagem demorava umas 2 horas. Fui lendo, cheguei em casa, não conseguia parar de ler, e eu só conseguia orar. Louvar a Deus pelas suas grandezas. Como não crer em Deus? Como não crer em Deus? Deus criador, Deus sustentador. Se nós estamos vivos aqui, é porque o Deus que criou todas as coisas mantém as condições de vida. Se Deus não fosse nosso sustentador, o universo já tinha degringolado de vez.
Um exemplo, o eixo da Terra, ele pode oscilar. E se ele oscilar, além da conta, é uma margenzinha de nada que ele pode oscilar. O mundo ou congela ou torra. E os cientistas ainda não encontraram uma resposta científica por que o eixo da Terra não dá uma osciladona logo, de repente, não está oscilando para lá e para cá assim, balançando. Não encontraram ainda uma causa, uma resposta, porque a oscilação do eixo da Terra é tão pequeno, os polos se mantêm sempre ali no lugar, né? Até aquele filme 2012, não sei quantos viram, explora isso, né? De repente os polos da Terra mudam e é uma catástrofe só. É o que aconteceria realmente. Deus sustentador. Como não crer em Deus? Como não se maravilhar? Como não se emocionar com Deus? E o que me deixa assim ainda mais embasbacado é que esse Deus, que criou todas as coisas com tanta perfeição, ele olha para nós, ele se preocupa conosco. E esse texto também apresenta algumas características desse Deus Criador. Nós encontramos aqui que ele é Espírito. Voltando aqui a Atos capítulo 17, vejam aí o versículo 29. Diz que Deus não habita em templos e que também não pode o quê? Atos 17, 29. Ele não pode ser representado por ouro ou prata ou pedra esculpida, por artifício ou imaginação dos homens. Por quê? Porque Deus é Espírito. Nada material pode representar Deus. Jesus declarou lá no Evangelho de João, capítulo 4, Deus é Espírito. Não é? Nós encontramos nesse texto também, sobre o Deus Criador, algumas outras características. Ele também é Deus pessoal. Nós vemos aqui no versículos 30 e 31, apóstolo Paulo dizendo que ele anuncia a todos os homens, que ele, versículo 31, porque ele tem determinado um dia, ele determina. Se ele anuncia, se ele determina, se ele é capaz dessas coisas, é porque ele é um ser pessoal. Não como creem os orientais, né? Os orientais creem num Deus impessoal, creem que Deus é o próprio universo. E mais, eles dizem o seguinte: se Deus é o próprio universo, você é parte do universo, você é o próprio Deus. Não existe isso. Deus é ser pessoal, é uma pessoa. O universo é criação dele, como nós vimos aqui. O universo não é Deus, é obra das mãos de Deus, né? Deus é ser pessoal. O que mais que nós encontramos aqui a respeito de Deus? Há outros textos na Bíblia que falam disso também. Deus como pessoa, Deus sente, né? Deus fala, Deus se comunica, características realmente de uma pessoa, não de uma energia, não o universo, pessoa, né? Deus é Espírito, é pessoa, né? A Bíblia também diz que Deus é eterno. Lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés, aí Moisés pergunta para ele: qual é seu nome? Qual foi a resposta de Deus para ele? Eu sou o que sou, meu nome é Eu sou. Deus é aquele que é, que não tem princípio nem fim, é aquele que é. E é interessante que lá a expressão no hebraico, né, pode ser traduzida também como aquele que foi, também pode ser traduzida como aquele que será, né? Deus eterno, Deus que sendo eterno é a causa, é o Criador de todas as coisas. Deus é eterno,
né? Romanos, capítulo 16, versículo 26, o apóstolo Paulo também declarou isso, que Deus é eterno. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. Segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Deus sempre existiu, Deus é eterno, é. Para a nossa mente não há como explicar isso, mas Deus é eterno. Deus é eterno. Ser pessoal, espírito, eterno. O que mais que a palavra de Deus apresenta a respeito do Deus Criador? Abra aí Apocalipse, capítulo 16, versículo 7. Apocalipse, capítulo 16, versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus é todo-poderoso, é onipotente, Ele pode tudo, Ele tem poder para tudo que Ele desejar, poder para tudo que lhe aprouver. Deus é todo-poderoso. Quando Deus realiza um milagre, para nós é milagre. Nós, humanos limitados, para nós é milagre. Para Ele não é, porque Ele é todo-poderoso. Vamos ver mais o que a Bíblia diz a respeito desse Deus Criador. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 20. 1 João, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: sabendo que se nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Esse é um dos versículos da Bíblia que diz isso, que afirma isso, que Deus conhece todas as coisas, inclusive nossos corações. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe tudo, Ele é onisciente, né? As mães não são oniscientes, embora às vezes pareçam, né? Às vezes a gente fazia coisa errada quando sabia em casa, chegava em casa, minha mãe já sabia. E aí a gente ficava naquela, né, encafifado. Poxa, mãe, como é que você já sabe? Como é que a senhora já sabe? Aí minha mãe dizia assim: mãe sabe de tudo. Não, mãe não sabe de tudo, sabe quase tudo, né? Só Deus conhece, só Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, sabe todas as coisas, Ele que criou tudo, Ele que sabe todas as coisas. O que para nós é mistério, para Deus não é. O que nós não temos capacidade de compreender, Deus tem capacidade de compreender. E Deus nos revela na sua palavra o que está ao alcance da nossa compreensão. Deus revela na sua palavra aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa redenção, e que está ao alcance da nossa compreensão. O que nos escapa, Ele sabe. No seminário tinha um professor muito piedoso, muito erudito, pastor Rodney Wolford, doutor em teologia, doutor em filosofia, e de vez em quando alguns alunos faziam umas perguntas para ele, daquelas bem, guardavam para a aula dele. Aí a gente fazia a pergunta e ele andava para lá, andava para cá, ele tinha uns
uns tiques assim, meio engraçado. Aí coçava a orelha, só que ele coçava assim. Estava pensando, a gente esperando a resposta dele. Aí daqui a pouco vinha a resposta dele. Ele era americano, é Rodney Wolfer. Ele respondia assim: eu não sei, mas ele sabe. E pronto. E é assim, meus irmãos, o que nós não sabemos, Deus sabe. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe, inclusive, o que é melhor para nós, melhor até do que nós próprios. Mas outra coisa também que a Bíblia declara a respeito desses atributos de Deus. Jeremias, livro do profeta Jeremias. Há muitos textos, eu escolhi somente alguns, né, porque senão a gente levaria muito tempo. Quem quiser conhecer os outros textos, depois eu posso indicar, mandar por e-mail, algo assim, né? Ou então compre um livro de teologia sistemática, teologia bíblica sistemática, que lá terá todos os textos da Bíblia também sobre esses atributos de Deus. Mas vamos ver agora Jeremias, capítulo 23, versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ninguém pode se esconder de Deus. Deus está em toda parte onde Ele deseja estar. Ele é onipresente. É outra coisa que escapa à nossa compreensão humana. Como é que Deus pode estar aqui nesse momento que nós estamos aqui cultuando a Deus? Jesus prometeu, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Como é que Ele pode estar aqui agora, ao mesmo tempo, na primeira igreja batista de Niterói, também está cultuando a Deus, em tantos lugares ao mesmo tempo, onde Ele quer estar? Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele enche a terra, Ele está em toda parte, onde Ele deseja estar. Ele é Deus, não há limites para Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. E a Bíblia também apresenta a Deus outro mistério para o nosso entendimento humano, né, que é limitado, mas Deus se revela como Deus Trino. Deus Pai, Criador, Deus Filho, Salvador, Deus Espírito Santo, nosso Consolador. 3 pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo uma só pessoa. Jesus Cristo declarou que era Deus várias vezes, e uma das vezes Ele usou até esse nome de Deus, Yahvé, eu sou. Querem ver? Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículos 58 e 59. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O nome de Deus, Ele usou. Ele não disse, antes que Abraão existisse, eu já existia. Não, Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Usou o nome de Deus, Yahvé. E a multidão ali em volta dele, dos fariseus, dos doutores, etc., entendeu o que ele estava dizendo. Veja o versículo seguinte: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. A multidão entendeu perfeitamente que ele disse que era Deus, e não queriam aceitar isso, julgaram que era uma blasfêmia Jesus dizer que era o próprio Deus eu sou, o próprio Deus Yahvé, e queriam apedrejá-lo. Jesus declarando que é Deus. E nós encontramos também na Bíblia a declaração de que o Espírito Santo de Deus, em vários lugares, que o Espírito Santo
de Deus é o próprio Deus ou é também o próprio Senhor Jesus entre nós, né? Abram aí, por exemplo, livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 9. 6 a 9. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então vejam aqui o Espírito Santo de Deus sendo chamado também de Espírito de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus estava prometendo a vinda do Espírito Santo de Deus, Jesus afirmou o quê? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, na pessoa do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo, essas três pessoas são uma só pessoa, o próprio Deus, né? E é por isso que o apóstolo Paulo termina a sua segunda epístola aos Coríntios fazendo menção disso. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Não, Deus foi um de cada vez ao longo da história, né? A teoria dinamista, né? Nada disso não, porque no momento do batismo de Jesus, estavam lá os três presentes ao mesmo tempo: o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de uma pomba. E o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Pai, Filho e Espírito Santo reunidos no mesmo momento, no mesmo instante. O Espírito Santo de Deus já atuava na criação. O que diz o início do livro de Gênesis? A terra era vazia, sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus, quando vai criar o homem, diz: farei o homem à minha imagem e semelhança. Foi isso que Deus disse? Façamos. As outras pessoas da Trindade ali junto com ele. Mistério para nós, mas Deus afirma que ele é trino, não é? E a Bíblia também diz que esse Deus conduz a história. Quem veio na escola bíblica dominical hoje, levanta a mão. Hoje eu vou pedir para levantar a mão. Que bom, muita gente, né? E hoje lá na lição, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20, nós vimos a oração de Daniel, ele louvando a Deus e declarando que Deus dirige a história. Há muitos outros textos da Bíblia, mas eu quis usar esse de propósito por causa da lição da escola bíblica dominical, hoje de manhã, né? Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos. Agora o versículo 44, o que Daniel ainda diz diante do imperador da Babilônia: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Deus é soberano, Deus dirige os acontecimentos, Deus dirige a história, e Deus está dirigindo a história para esse momento da consumação do seu reino, quando Jesus voltará.
Esse Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, Deus que é Espírito, Deus que é pessoal, Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está conduzindo a história. Não é o Deus que criou tudo e pulou fora, não. É um Deus que está conduzindo a história. Mas, pastor, por que existe tanto mal, tanta coisa ruim? É interessante que as coisas boas nós queremos os méritos para nós. As coisas ruins queremos jogar a culpa em Deus. Mas sabe por que existem coisas ruins? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E o ser humano colhe aquilo que tem plantado. Desde lá de Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos que escolheram desobedecer a Deus, desde lá. Deus está conduzindo a história. Mas, meus irmãos, concluindo, voltemos aqui ao livro de Atos, capítulo 2, nós vemos que esse Deus Criador, que é tudo isso que a Bíblia diz, Ele também é Deus Salvador. Voltando aqui ao livro de Atos, Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31, nós vemos que Deus é Deus Salvador. E vejam que esse texto também revela, versículos 30 e 31, revela também o caráter de Deus. Há vários versículos na Bíblia que falam sobre o caráter de Deus. E esses versículos também aqui revelam. Versículo 31 diz que Deus estabeleceu um dia, Deus já determinou um dia, em que com justiça há de julgar o mundo. O juízo final. Julgamento dos homens, dá-se um jeito. Muitas vezes é possível contratar um bom advogado. Infelizmente, no nosso país e em outros países também, existe muita corrupção. E muitas vezes a pessoa consegue se safar da justiça dos homens. Mas da justiça de Deus ninguém escapa. Deus é perfeitamente justo. E essa justiça de Deus, perfeita, do seu caráter, Deus nunca erra. Deus nunca pratica o mal. Deus só pratica o que é bom. Essa justiça de Deus também exige o quê? Julgamento para os ímpios, julgamento para nós, pecadores. E Ele determinou o dia. Deus é justo. Isso é inerente, é imanente ao seu caráter. Faz parte de Deus de todas as formas, de todas as maneiras inimagináveis. Deus é totalmente e perfeitamente justo. Mas esse texto também mostra que faz parte do caráter, da natureza de Deus, a sua misericórdia. Porque no versículo 30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus está disposto a perdoar. Deus está disposto a esquecer o nosso passado de pecados, o tempo de ignorância. Quando nós ainda não conhecíamos a Jesus, se nós nos arrependermos de nossos pecados. Por quê? Porque Deus é amor. Apóstolo João, em sua primeira epístola, ele declara: Deus é amor. Eu acho uma coisa assim muito interessante, que a Bíblia não diz que Deus ama somente. A Bíblia diz que Deus é amor. Nós só amamos porque Deus é amor. Ele é a fonte do verdadeiro amor. Deus é amor. E o versículo 30 está falando desse amor, dessa misericórdia de Deus, que está dando uma segunda chance, chamando todas as pessoas ao arrependimento de seus pecados, para que no dia do juízo não sejam condenadas, mas estejam salvas diante de Deus.
Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, Jesus declarou: quem crê nele, Jesus, não é julgado, não é condenado, mas já passou da morte para a vida. Deus é perfeitamente justo, mas Deus também é perfeitamente amor, perfeitamente misericordioso, e por isso Ele é o nosso Deus Salvador. Você precisa aceitar essa misericórdia de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Que maravilha! Deus Todo-Poderoso, esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, nos amar, se preocupar conosco, se comunicar conosco. É interessante que o versículo, esse texto aqui é maravilhoso, né? Versículo 27 também fala da revelação de Deus. Fala que os homens poderiam buscar a Deus, os homens podem buscar a Deus, mas tateando, tentando achá-lo como que tateando no escuro. Mas Deus toma a iniciativa de nos falar. Deus toma a iniciativa de se revelar a nós e dizer que quer o nosso arrependimento, quer a nossa fé em Jesus Cristo. Você precisa aceitar isso. Você precisa abrir espaço para Jesus na sua vida, no seu coração, por meio do arrependimento. Senhor Deus, eu não quero ser um rebelde à Tua vontade, em relação à Tua vontade. Senhor Deus, eu não quero ser um pecador, eu me arrependo disso. Eu quero que Jesus Cristo, Teu Filho, entre na minha vida, conserte o meu coração, traga perdão para os meus pecados e me dê a certeza da vida eterna. E olha, que privilégio ter essa certeza. Que privilégio, então, passar a ser filho de Deus. Que privilégio passar a ser amigo de Deus. Não há nada que se compare. Vamos entoar o hino